Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Em 1833, uma novidade dentro da comunidade europeia. É-nos preciso lembrarmos que esta data é quando a Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência cria um novo nome, uma nova visão para alguém que tinha uma profissão na qual há muito tempo fazia de forma tácita. Eilo, o surgimento do termo cientista. Ciência etimologicamente quer dizer conhecimento. A física, ela é, em verdade, acoplada a todo o contexto da filosofia e a todo o contexto do processo das respostas da natureza. É-nos preciso perceber que Francis Bacon, ao fazer as separações da concepção da ciência, que etimologicamente significa conhecimento, ele colocou-nos as ciências abstratas, elas, a lógica e a matemática. Ambas existem no mundo das ideias. Também colocou a filosofia ou as ciências ou os conhecimentos da natureza. Nestes adentrar-se-á a concepção da química, da física e outras mais. E daí surgem as ciências humanas também, que por sua vez, o surgimento das ciências humanas só será feito por Adam Smith, e toda a sua concepção do surgimento do liberalismo, vendo toda a concepção de John Locke, que é exatamente, a posteriori, a visão de Karl Marx, quando faz duas divisões dos saberes e pensares, nas quais dá o termo formação do capitalismo e visão do socialismo. É-nos preciso lembrarmos que a ciência é algo novo. A concepção de Augusto Comte dividindo-a em 3 estados. O primeiro, estado teológico, no qual nós temos animismo, a visão politeísta e, por sinal, a visão monoteísta, onde surgirá, por sua vez, a concepção do judaísmo, cristianismo e islamismo. A posteriori, a visão, nós temos de quê? Da concepção metafísica filosófica. E, por fim, a visão da cientificidade dentro da concepção da positividade. Temos a física, uma ciência exata, não questionável, bastante ampla. É-nos preciso voltar no tempo e lembrarmos que no século XVIII a visão da eletricidade e o magnetismo eram separados e foram acoplando-se paulatinamente. Visões filosóficas, como a de Mesmer e outros mais, fizeram com que novas concepções de filosofia foram adentradas. Baseado nessas questiúnculas e em outras mais que iremos aqui aprofundarmos dentro do século XXI, onde nós temos a concepção do homem na visão da paideia, volta grega, ou seja, da educação holística, e ao mesmo tempo mudar de mentalidade dentro da concepção da metanoia. Estamos aqui para conversar ao vivo em cores, apesar de não ser ao vivo, porque nós estamos a gravar, com Ivan Bruno Guerra. Ele que é engenheiro elétrico, especialista em energia limpas, solar, eólica, física quântica e espiritualista natural de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, antes de mais nada, gostaríamos de saber o que levou a física quântica. O que é que o engenheiro elétrico, no qual está abordado e balizado em concepções empiristas, ou seja, experimentalistas e não existenciais fenomenológicas, adentra numa concepção espirituais e, ao mesmo tempo, adentra nessa nova visão do mundo, que é a física quântica. Obrigado pela colocação, obrigado pela apresentação. Eu sou engenheiro elétrico e eletrônico, então dentro da eletrônica hoje, devido aos processos nanotecnológicos, ou seja, daquilo que é muito pequeno, é necessário se estudar física quântica, porque naquilo que hoje nós temos em todo o mundo da eletrônica,
todos os fenômenos que interagem dentro desses aparelhos que utilizamos hoje, eletrônicos, são fenômenos da natureza quântica. E o que isso tem, qual foi o link com a espiritualidade? Eu acabei me especializando em inteligência embarcada, em inteligência artificial. E eu pensava que quanto mais eu conseguir compreender de consciência, eu poderia transmitir esse conhecimento e colocá-lo em prática nas máquinas e nos processos de inteligência artificial, aquilo que o homem e que a consciência já o faz de forma tão criativa. Então, quando eu comecei a explorar essa área, eu vi que existe muito mais além da física quântica tangível, palpável, da parte atômica, do que aquilo que eu imaginava e que estaria, por sua vez, estudando dentro da parte de engenharia. Então foi isso que me levou, e esse é o link da engenharia elétrica, eletrônica, com física quântica e espiritualidade. Diga-me uma coisa, 3 maçãs mudaram o mundo. A primeira foi Adão e Eva, a segunda foi Isaac Newton, a terceira foi a Apple, exatamente com Steve Jobs, onde adentra a concepção da física quântica. Agora, o que é que fez a mudança, digamos assim, radical? Não diria, porque radical é ligado à raiz. Toda crítica é rigorosa, radical é de conjunto. Então ela precisa tê-la para exatamente ter uma visão nova do universo. Aí eu pergunto-lhe, o que é a física quântica e o que mudou em relação à física quântica a partir da abordagem de Isaac Newton, que é o paridor exatamente de uma concepção dentro do contexto físico? Ótima questão. A segunda maçã, né? A segunda maçã, ótima questão. O que mudou foi justamente o processo de consciência que as pessoas tinham e têm do que é a física quântica. Sobretudo com a entrada e o trabalho aprofundado de um dos maiores ícones dessa área, que é Amit Goswami. Onde, segundo a sua tradição hindu, ele que era físico materialista, ele se aprofundou, inclusive dentro de laboratórios de pesquisa, espalhados por todo o mundo, e viu que existia algo além do tangível, do material. Então, indo dentro do seu questionamento, o que mudou, aquilo que realmente abriu para outro leque, que levou a física quântica hoje como um mecanismo de aprofundamento. Qual a importância da física quântica hoje, dentro do contexto da humanidade? Da humanidade. Hoje a física quântica está trazendo a visão de todas as áreas tangíveis que nós hoje batizamos de ciência, tanto a parte medicina, a parte mecatrônica, robótica, engenharia, robótica, a parte da medicina, inclusive. A gente não está hoje apenas falando de um existe aí, inclusive, um acoplamento entre a visão da engenharia genética e a medicina, que é a concepção da robótica, na substituição, por exemplo, de um braço, pondo, por exemplo, você quer tem uma fissura ou fratura na postiloide do rádio, por sua vez, você tem que substituir inúmeros genes, e você tem uma concepção de formulação de genética, robótica, mecatrônica e anatomia e fisiologia. Mas além disso, além do tangível, do material, a física quântica se debruçou... Do empírico seria existencial fenomenológico. Exatamente. Onde nós hoje conseguimos ver e testar, existem laboratórios do mundo que testam sobre a visão holográfica do universo, ou seja, nós teríamos projeções de nós mesmos. E hoje isso é levado academicamente muito a sério por grupos de pesquisa no mundo inteiro que demonstram que a realidade, aquilo que nós chamamos de real, tangível, tocável, nada mais é que um processo ondulatório. O virtual é real, como disse Pierre Levy. Exatamente. O virtual é real. Isso. Principalmente pelo fato do cinema ser fotografia em movimento. Em movimento. Então, Freud, em 1900, quando escreveu o significado dos sonhos e criou a psicanálise, ele colocou a livre associação, que era a apresentação em palavras de forma empírica do que deveria ser dito. Sócrates, inclusive, tem uma frase muito conhecida dele, que é: conheça-te, mas em verdade a mais famosa é: fala-me para que eu veja. Agora diga-me uma coisa, Albert Einstein, existem 2 tempos, cronológico e kairológico. Cronos é o empírico, né? Certo? E Kairos é o interno, é o subjetivo, né? O tempo lógico de Lacan. Albert Einstein, um homem judeu, alemão, que virou cidadão do mundo e foi para Princeton. Qual a relação dele com a concepção da abordagem, da mudança da consciência? Porque ciência é conhecimento, consciência é conhecimento de si mesmo. Nesse modelo que estamos vivendo em loco da física quântica. Einstein foi o que, mesmo sem querer, sem saber, deu início
a todo o processo de entendimento da física quântica, mesmo ele, no início, não concordando com uma célebre frase. Ele dizia que não acreditava que Deus jogasse os dados, né? Os dados, Isso seria uma frase dele para demonstrar que ele não acreditaria na probabilidade. Ele fala isso como vejo o universo. Isso, como vejo no universo. Mas ele foi o pilar essencial para que tudo isso despertasse e chegasse nos tempos de hoje. Agora, na sua visão, Ivan, você acredita que porque o século XIX, ele baseou-se exatamente, a priori, eu falei da concepção de Augusto Comte, né, em que havia uma visão da cientificidade, que era o passo final para a evolução do homem. Principalmente que ele pariu isso a partir das concepções de Charles Darwin. A entrada no século XX, ela foi baseada totalmente em concepções empíricas, né? E no sabido através do behaviorismo, na psicologia, da própria Taylor Fayol, na administração, a própria sociologia, a partir de Emile Durkheim, que criou o método sociológico, concepção de anomia, criou toda a concepção da sociologia. E a própria física, que ela era, em verdade, newtoniana, né? Aquela coisa cartesiana, Renato Cartesio, penso, logo existe, cogito ergo sum, a visão da mente aqui e o corpo aqui, a resistência e a rescosta. No mundo atual, quando nós falamos de espiritualidade, que no século XIX era algo que seria extinta dentro da concepção da cientificidade, ela é revivida no século XXI, você acha que isso é exatamente por nós termos tido duas guerras em um século e ao mesmo tempo termos concepção de déspotas que tentaram destruir o mundo, ou realmente uma necessidade da sociedade afastar-se da ciência puramente empírica e adentrar numa visão espiritual cuja essência é exatamente a evolução da humanidade? Dentro do contexto quântico. Dentro do contexto. Bom, esse tema, né, que é batizado como engenharia consciencial, ele trata justamente de algo que hoje está sendo visto como um pilar. Todas essas ramificações de verdades e possibilidades, sejam históricas e sejam de acontecimentos, elas coexistem em simultâneo. O tempo, passado, presente e futuro, são eternos agora. A nossa consciência permeia o tempo de uma forma que nos dá a falsa sensação de ser linear. E, a partir daí, logicamente, cabe todas as interpretações a esse momento. Então, não fugindo da sua questão, todo esse processo histórico que nos levou a tomar decisões, eles não são processos que excluem ou que acrescentam. Eles são processos simultâneos, onde a nossa consciência vai os vivendo em termos temporais, criando uma linha que nos parece linear. Então, existe, inclusive, a questão, a Segunda Guerra Mundial, existe uma linha paralela onde Hitler ganhou, onde os nazistas ganharam a guerra, outra não. O que acontece é que a nossa consciência vive isso em simultâneo. E hoje em dia, através da física quântica, da mecânica quântica, é possível comprovar isso em laboratórios e possível comprovar a existência de mundos paralelos que existem em simultâneo. Mas isso é um corte epistemológico muito grande. Haja vista que a concepção toda da física, ela é balizada na Idade Média dentro dos mosteiros, né? Todos os grandes pensadores, por osmose, ele tinha uma ligação teológica judaica cristã, né? A partir da concepção de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e dos grandes pensadores, Nicolau Copérnico, Galileu Galileu, eles tinham uma visão formulada, uma visão tomista aristotélica. Só que no Oriente, em verdade, toda a concepção oriental, ela em verdade, baseada no taoísmo, na visão búdica e, digamos assim, na visão de Aristóteles, de Platão, né, no mundo das ideias, do processo da subjetividade, acima do processo da objetividade. A física quântica, ela adentra hoje dentro do contexto da espiritualidade. Haja vista que o mundo está mais aberto para ver as multiplicidades de religiosidade e observância da teocracia ou não, e a visão de uma nova abordagem de Deus, ou é mera coincidência? Não, não é mera coincidência. O que acontece é que existem zonas conscienciais de tempo e de espaço, ou seja, dentro desse acontecimento simultâneo, nós analisamos uma reta. Pegamos qualquer uma dessas retas, imagine uma circunferência, e nessa circunferência eu vou trilhar uma reta. Essa reta, eu vou analisar um contexto histórico. Dentro desse contexto histórico, a humanidade, ela está se possibilitando a acessar outros níveis de consciência, que inclusive nos dá a falsa sensação de evolução. Diga-me uma coisa, Hegel falava que a história se repete.
Então existe processo de determinismo. Você acha que a física quântica ela é dentro da concepção do livre-arbítrio ou do determinismo? Em que, na verdade, a humanidade está vivendo a física quântica, porque ela já houve abordagens holísticas e paideia no mundo atrás, na metanoia. Na verdade, fala-se na Idade Média como a Idade das Trevas, mas a evolução de Avicena, a evoluções dos árabes, as concepções do Oriente eram completamente diferentes, eram outras abordagens. Você acha que a física quântica é um modismo, que ela pode, por sua vez, passar e voltar à física newtoniana, ou é um processo de evolução, ou mesmo revolução, nova evolução? Então, eu creio que é um processo de revolução, mas devido à interpretação da consciência humana... A hermenêutica. Exatamente, existe um modismo quântico, né? Então, hoje, existe várias modas quânticas, o médico quântico, o dedista quântico, a gravata quântica, o óculos quântico. Então, por quê? Porque isso faz parte do processo criativo humano, onde tende a pegar uma revolução e dentro dela acabar criando interpretações que levam ao modismo. Mas o homem é neofílico, né? Ele é amigo ou neofóbico, ou ele gosta do novo ou ele tem fobia do novo. Conversamos aqui, uma conversa bastante evolutiva e instrutiva, e por osmose eu gostaria de aprender um pouco dentro do meu pauperismo intelectivo com Ivan Bruno Guerra. E gostaria que Ivan aqui nos dissesse quais serão os cursos que realização aqui na livraria Terceiro Milênio, com essa figura maravilhosa que é o Márcio, esposo da Jussara, essa figura assim ímpar, que tá aparecendo aí, viu? Não, Jorge? Você tá colocando aí os caracteres. Quais são os cursos que serão realizados aqui e quais são os objetivos desse curso? Serão os objetivos meramente pecuniários? Acredito que não, mas será que a economia define a cultura define a moral define o poder, dizia Karl Marx. Mas não será uma resposta pecuniária, mas sim uma resposta de amplitude da consciência. Eles quais são os cursos e workshops que serão realizados aqui? Muito bem. A nossa proposta com essa parceria da Terceiro Milênio é realizar cursos e workshops dentro do tema chamado Engenharia Consciencial e tudo aquilo que tem a ver com processos de energia como um todo, tanto energia elétrica, como a gente conhece, que apenas é uma aplicação, como energia transformada e aplicada em energia através do conhecimento da física quântica. Ou seja, quais os cursos e workshops? Eles irão ser moldados e aperfeiçoados especificamente, exclusivamente para os grupos interessados. Então serão cursos específicos abertos para terapeutas, para arquitetos, engenheiros ou pessoas interessadas por esse tema. Aí, você que se interessa nessa nova visão de mundo, ou melhor, não é nova, antiquíssima, que ela revivida aqui. Só é entrar aí, Jorge gosta. A Anitta tá ali falando do tempo e obrigado. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olhar os astros não era um mero diletantismo. Era, em verdade, uma maneira de saber o que estava acontecendo com a natureza. Lembra-me de Aristóteles? Ele falou de toda a relação da lua com a água. E lembrou-nos que, por sua vez, a relação da lua com a água é necessário perceber que nosso corpo é composto de 70% de água. Pinel, toda a concepção da psicose, parida a partir de diversos transtornos, seja o transtorno esquizofrênico, catatônico, bifrênico, simples, atípico e paranoide, seja o bipolar, antigo PMD, tudo isso são chamados de lunáticos. Ou seja, a lua tem influência sobre o corpo humano, que é uma réplica do universo.
A visão panteísta diz: Deus está na natureza e Ele, em verdade, está em tudo, nos astros, nas estrelas e, acima de tudo, em cada um de nós. Então, a astrologia, ela era uma ciência, que etimologicamente quer dizer conhecimento, era o conhecimento dos reis, era o conhecimento acoplado a todas as mudanças políticas, econômicas e sociais. Ela, em verdade, hoje, ela é vista por alguns como uma concepção de charlatanismo, ledo engano, porque ela continua sendo um conhecimento muito sério, na qual baliza a sociedade. E para falar disso, eu, por sua vez, desconheço. Estamos aqui com Paulo Henrique Gregory e pergunto-lhe: Paulo, o que é, em verdade, a astrologia e quais são as consequências dela no mundo moderno? Ok, grato por tudo. A astrologia é uma ciência, é a ciência mais antiga da humanidade. Ela trabalha com o que a gente conhece atualmente como campos eletromagnéticos, campos gravitacionais, certo? Ela vê todos os seres e todas as constituições aqui no nosso sistema solar, né, como ondas, como frequência. E todos eles estão ligados, né? O que as pessoas conhecem pouco sobre a astrologia, né, é o próprio signo, né? E é sobre isso que eu gosto de falar bastante, certo? Porque a questão, o signo representa o dom espiritual de cada um. Por que espiritual? Porque nós somos seres espirituais, fazendo uma experiência aqui na Terra, certo? E a astrologia que a gente está redescobrindo ou colocando à tona de novo é uma astrologia que já está aqui há mais de 500 mil anos, certo? E como seres conscienciais, como seres espirituais, nós escolhemos, antes de assumir um veículo físico, antes de assumir um corpo físico, né, nós escolhemos todas as nossas possibilidades, potencialidades, desafios, lições, certo? E no momento que a gente nasce, que na astrologia é a primeira respiração, quando nós respiramos, né, a gente entra no campo eletromagnético deste planeta, né, e a gente é como se fosse criar um outro campo, uma bolha de energia, certo? E essa bolha, ela tem ramificações, elas têm do planeta, certo? Paulo, diga-me uma coisa. Jung falava que existe uma visão da consciência global e coletiva. A astrologia ela é encontrada no Oriente e no Ocidente, né? Já vista que o universo ele é um todo. O mesmo universo do Oriente é o mesmo universo do Ocidente. Muitas polêmicas foram criadas durante a Idade Média, principalmente, né? E depois na concepção do surgimento da Idade Moderna em relação à astrologia. No século XXI, ela revive. As pessoas normalmente que procuram a astrologia, elas objetivam o quê? Uma vida melhor, se conhecer mais, uma visão psicoterápica, uma visão da amplitude da consciência. Bom, atualmente o que as pessoas procuram mais, pelo menos comigo e na minha área, é a astrologia do autoconhecimento. É entender por que elas vieram para cá, nesse planeta, entender a missão de cada um, tudo que foi organizado antes de nós encarnarmos no plano espiritual, nas salas de aulas espirituais, e que a gente esquece quando a gente nasce, porque é um choque, nascer e assumir um corpo é um choque e a gente acaba esquecendo. O Jeff fala que, na verdade, nós assumimos um corpo e pensamos que ele é eterno. Sim. Esquecemos que vamos perdê-lo e terciar outro posterior. E sucessivamente teremos vários corpos, né? Então, o benefício da astrologia é para que nós possamos nos lembrar o nosso projeto de vida, o nosso script de vida antes de nós encarnarmos, certo? E se nós estamos manifestando ou não. Como a gente pode saber se está manifestando ou não, certo? Vou dar um exemplo em relação aos signos, certo? Cada signo é, como eu conheço também, é uma zona de frequência vibracional, correto? E cada signo é uma oportunidade, é um dom. Por exemplo, as pessoas que nasceram sob o signo de peixes, elas encarnaram... dia 1º. Elas encarnaram... Primeiro dia, 20 de fevereiro. Isso, elas encarnam com o objetivo de despertar os dons de peixes, que são a compaixão, o amor ao próximo, a gratidão, a lembrança de todos os arquivos
da humanidade, certo? Mas basicamente auxílio ao próximo e a compaixão. E quando eles estão expressando o dom que eles vieram expressar, a nível físico, no corpo físico, a área do corpo que está ligado àquele signo, por exemplo, o signo de peixe, que são os pés, ou o sistema imunológico, se um ser que decidiu encarnar sobre o signo de peixe está cumprindo a missão dele de compaixão, de amor ao próximo, servindo altruisticamente, não vai ser necessário desenvolver algum desequilíbrio nos pés ou no sistema imunológico. Qualquer desequilíbrio nos pés ou no sistema imunológico, por esse caso dos signos de peixe, é um sinal que ele, como espírito, está chamando a atenção dele, do ego, desse cérebro aqui, para aquela zona do corpo, porque quando a gente coloca a nossa atenção numa zona que está, entre aspas, doente, a nossa atenção espiritual também começa a recordar do nosso projeto original, certo? E das quando vidas passadas. Isso. E quando Vidas a gente recorda do anteriores. nosso projeto original, interessante que desaparece aquele, nesse exemplo, qualquer coisa. Pode ser até um unha encravada, não importa. Mas tudo tem um porquê e um objetivo. Não, né? hoje é fácil nós falarmos isso, haja vista que, a priori, o corpo ela tem homeostase, o equilíbrio, que os orientais chamam, como você bem colocou aí, de prana, chi, o ki, né, a pneuma, que é o ato respiratório, que por sua vez vai dar todo o equilíbrio da própria existência da vida. Uhum. Quando você fala na astrologia, Paulo, você sempre a coloca em proximidade com a espiritualidade, ou seja, não é uma coisa material, é algo que vai além da matéria, do espírito, e é um processo de evolução constante, em doses homeopáticas, lentamente, mas constante, né? Sim. A astrologia é uma das ferramentas de compreensão do processo espiritual, da espiritualidade, certo? E, como eu falei, é a ciência mais antiga da humanidade. Eu estou há 30 anos trabalhando com astrologia. Quando eu comecei, eu não acreditava em nada disso. Agora, depois de 30 anos, eu posso dizer, eu continuo não acreditando, porque a astrologia não tem nada a ver com crença, é algo que funciona. Certo? É uma ciência que está sendo resgatada, como você falou, principalmente depois de Freud e de Jung, né? O Jung, quando ele tinha pacientes, né? Ele foi o pai da concepção transpessoal. Isso. E ele precisava de uma abordagem mais rápida, mais profunda, ele consultava um astrólogo. E ele aconselhou a filha dele a ser uma astróloga. Ela é astróloga famosa na Suíça. Né? Então, na Europa, existem vários centros de astropsicologia surgindo nas últimas inclusive décadas. Jung, no Homem e o Significado, não, o Homem e os Seus Símbolos, ele fala no prefácio exatamente que ele tinha muita vergonha, quando ele deu entrevista no BBC de Londres, ele tinha muita vergonha de falar da concepção da astrologia e do esoterismo. Por quê? Porque, em verdade, a ciência, durante da Segunda Guerra Mundial, ela era empírica. A partir da Segunda Guerra Mundial, começou-se a ter uma visão holística, com Abraham Maslow, com Erich Fromm, com a concepção da abordagem holística, uma visão mais ampla, o próprio surgimento de Esalen, com as visões de todas essas novas áreas que vão surgir. Mas o que nos interessa é quais são os workshops e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Você vai trazê-los aqui para a cidade do Salvador, você faz trabalhos fora daqui, né? O que é que você desenvolve em termos de cursos e workshops voltados para a astrologia? Por enquanto, eu ainda não desenvolvo nenhum curso, certo? Nós vamos organizar junto com o Márcio, essa figura fantástica. Cursos. Por enquanto, eu ainda continuo atendendo pessoalmente os seres em consultório com astrologia, né? E estou escrevendo um livro, eu comecei há 500 anos atrás esse livro, né? Eu nasci na minha última há 10 mil anos encarnação atrás. como astrólogo, né? E agora essa vez eu vou concluir esse livro, né? E estamos organizando para poder divulgar pelo menos essa área da astrologia consciencial, certo? E o despertar dos dons de cada um, como nós, como espíritos, seres espirituais, que estamos aqui de passagem na Terra, e como a gente pode aproveitar melhor, se lembrando do que a gente veio fazer aqui. Lembre-se que ciência é observação, criação de hipótese, uma resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização.
Ele, verdade, nos falou do que é a ciência. Ele nos mostrou observar, criar hipótese dentro do contexto de dúvida e erro e acerto, fazer a experimentação, ver que existe, porque ele tem 30 anos fazendo isso, e generalizar, ou seja, universalizar. Aí está, como sempre, Jorge Guedes, está colocando aí o telefone de Paulo Henrique Gregory. E as pessoas que desejam consultá-lo, conhecê-lo e, por sua vez, adentrar nesse maravilhoso universo da astrologia, acoplado à visão dos dons da consciência e à visão da psique humana, é uma oportunidade. Não perca, hein? FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. A física, uma ciência exata, não questionável, bastante ampla, nos preciso voltar no tempo e lembrarmos que no século XVIII a visão da eletricidade e o magnetismo eram separados e foram acoplando-se paulatinamente. Visões filosóficas, como a de Mesmer e outros mais, fizeram com que novas concepções de filosofia foram adentradas. Baseado nessas questiúnculas e em outras mais que iremos aqui aprofundarmos dentro do século XXI, onde nós temos a concepção do homem na visão da paideia, volta grega, ou seja, da educação holística, e ao mesmo tempo mudar de mentalidade dentro da concepção da metanoia. Estamos aqui para conversar ao vivo em cores, apesar de não ser ao vivo, porque nós estamos a gravar, com Ivan Bruno Guerra. Ele que é engenheiro elétrico, especialista em energia limpas, solar, eólica, física quântica e espiritualista natural de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, antes de mais nada, gostaríamos de saber o que levou a física quântica. O que é que o engenheiro elétrico, no qual está abordado e balizado em concepções empiristas, ou seja, experimentalistas e não existenciais fenomenológicas, adentra em uma concepção espirituais e, ao mesmo tempo, adentra nessa nova visão do mundo, que é a física quântica. Obrigado pela colocação, obrigado pela apresentação. Eu sou engenheiro elétrico e eletrônico, então dentro da eletrônica hoje, devido aos processos nanotecnológicos, ou seja, daquilo que é muito, muito, muito pequeno, é necessário se estudar física quântica, porque naquilo que hoje nós temos em todo o mundo da eletrônica, todos os fenômenos que interagem dentro desses aparelhos que utilizamos hoje, eletrônicos, são fenômenos da natureza quântica. E o que isso tem e qual foi o link com a espiritualidade? Eu acabei me especializando em inteligência. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Em 1833, uma novidade dentro da comunidade europeia. Nos preciso lembrarmos que esta data é quando a Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência cria um novo nome, uma nova visão para alguém que tinha uma profissão na qual há muito tempo fazia de forma tácita. Eilo, o surgimento do termo cientista. Ciência etimologicamente quer dizer conhecimento.
A física, ela é, em verdade, acoplada a todo o contexto da filosofia e a todo o contexto do processo das respostas da natureza. É nos preciso perceber que Francis Bacon, ao fazer as separações da concepção da ciência, que etimologicamente significa conhecimento, ele colocou-nos as ciências abstratas, elas, a lógica e a matemática. Ambas existem no mundo das ideias. Também colocou a filosofia ou as ciências ou os conhecimentos da natureza. Nestes adentra-se-á a concepção da química, da física e outras mais. E daí surgem as ciências humanas também, que por sua vez, o surgimento das ciências humanas só será feito por Adam Smith, em toda a sua concepção do surgimento do liberalismo, vendo toda a concepção de John Locke, que é exatamente, a posteriori, a visão de Karl Marx, quando faz duas divisões dos saberes e pensares, nas quais dá o termo formação do capitalismo e visão do socialismo. É-nos preciso lembrarmos que a ciência é algo novo. A concepção de Augusto Comte dividindo-a em 3 estados. O primeiro, estado teológico, no qual nós temos animismo, a visão politeísta e, por sinal, a visão monoteísta, onde surgirá, por sua vez, a concepção do judaísmo, cristianismo e islamismo. A posteriori, a visão, nós temos de quê? Da concepção metafísica filosófica. E, por fim, a visão da cientificidade dentro da concepção da positividade. Temos